senhores, é o seguinte. Nós vimos, já um tempinho atrás, que todas as máquinas térmicas, elas operam entre duas fontes. Nós temos a fonte quente e temos a fonte fria. Fonte fria. Por exemplo, os motores, o que eles fazem? Eles pegam calor na fonte quente, parte desse calor ele transforma em trabalho mecânico, não, o que é útil dele, trabalho útil ali, um trabalho mecânico, mas infelizmente o motor ele joga fora aqui o resto do calor, né? Ele recebe o calor Q1, parte dele vira trabalho e o resto ele joga fora, ele desperdiça parte do calor recebido, da energia recebida. Nós sabemos, pela primeira lei da termodinâmica, né, a energia sempre se conserva, então a gente pode falar que Q1 é igual a W mais Q2, a energia sempre se conserva. Isso aí nós já falamos, né? Já definimos também o rendimento de uma máquina térmica. Viu que o rendimento, por definição, é o trabalho útil sobre a energia recebida. É a razão entre o que foi útil, né, do que foi recebido. Por exemplo, a máquina térmica pegou 100 joules de energia, só transformou em trabalho útil 40 joules, então ela teve uma eficiência, um rendimento de 40%, pois apenas 40% dessa energia foi utilizada, o resto foi desperdiçado. Depois que vimos isso daqui, nós analisamos duas máquinas térmicas, que é o motor ciclo Otto e o motor ciclo diesel. E te contei que o motor Otto tem um rendimento de aproximadamente 27%, o diesel aproximadamente 40%. Foi ou não foi? Não dou conta, não. Muito triste. Vai para você ver, a britadeira aqui do lado. É culpa sua, então, né? Você liga lá, por favor, e manda parar. Bom, senhores, e aí juntando essas duas equações, né, isolando aqui o valor do trabalho e substituindo aqui, nós chegamos na seguinte expressão: o rendimento pode ser obtido pela equação 1 menos Q2 sobre Q1, tá? Bom, isso aqui tudo a gente já falou, só uma breve revisão aí, para a gente falar agora da segunda lei da termodinâmica. Galera, olha só que bacana. Quando começou a aparecer, né, as máquinas térmicas, logo viu-se a necessidade de aumentar cada vez mais o rendimento da máquina térmica, obviamente. A gente quer uma máquina térmica que tivesse um rendimento de quanto? Qual seria o perfeito? Uma máquina perfeita? 100%. Concorda comigo? Ou seja, que não desperdiçasse nada de energia. Imagina, toda a energia dada a ela utiliza, vira trabalho mecânico. Isso seria o perfeito. Mas aí os físicos começaram a perceber, cara, que na natureza, os processos que acontecem na natureza, eles são irreversíveis. Como assim, professor? Tudo que acontece na natureza, espontaneamente, é irreversível. Por exemplo, olha só. Imagina a gente pega aqui uma pista de skate, né, de patins, acho que chama half pipe isso, sei lá. E aí você abandona aqui uma bolinha dessa posição foi abandonar. O que vai acontecer, senhores, com essa bolinha? Ela vai cair, mas depois vai subir, né? Porque a cinética, a energia potencial gravitacional vai se transformar em cinética e a cinética vai se transformar em potencial gravitacional. E aí a gente tem duas maneiras de analisar esse problema, com e sem atrito. Se não tiver atrito, a energia não é dissipada, ela não é perdida. A energia mecânica se conserva. Isso a gente estudou lá no início do ano, lembra? E aí o que vai acontecer nessa situação sem atrito? Toda a potencial gravitacional vira cinética, toda cinética vira potencial gravitacional.
Então, esse sistema vai ficar oscilando indefinidamente. Ele não vai parar nunca. Mas isso daí é uma situação ideal. Ela não é real. Isso é impossível de acontecer. O que, professor? Eliminar completamente o atrito daqui? Não dá. Não tem como. Mesmo que você faça vácuo aqui, e se fosse possível, tá, fazer um vácuo 100%, tirar tudo de ar daqui, e mesmo que a bolinha não encostasse na pista, talvez por levitação magnética, não sei, você inventa um mecanismo, ainda assim teria alguma forma de atrito. Como, professor? A gente tem ideia de que o vácuo é vazio, né? Mas não é. No vácuo aparecem partículas elementares. Elas atravessam regiões de vácuo. E se não atravessarem, elas brotam de lá. Isso acontece, sabia? No espaço vazio, imagina, lá no espaço, no vácuo, não tem nada. Você ficar observando a região por um tempinho, não é um tempo grande. Você vê partículas passando por lá, ou às vezes elas aparecem lá, energia. No vácuo tem energia, e a energia vira partícula. Einstein descobriu isso, né? Então brota, cara, do nada uma partícula lá. Sensacional. Inclusive dá até para a gente ver elas com um experimento muito legal chamado câmara de neblina. Experimento show de bola, cara. A gente faz tipo um aquáriozinho, sabe? Prepara tudo e tal. Aí você põe ele aqui. Você fica olhando para ele, de repente você vê o rastro de alguma coisa atravessou ela. Raios cósmicos vindo do espaço que atravessa a atmosfera, atravessa a gente, atravessa tudo. Né? Neutrinos, imagina, doideira, fala. Sim, chama força de... Esqueci o nome. Força... Isso. É sensacional, cara, esse experimento, né? Porque tá falando assim, você pegar duas placas metálicas no vácuo, aparece uma força de atração entre elas. Estou tentando lembrar o nome dessa força, força de... eu esqueci o nome, cara. Ô, Jean, eu esqueci minha água. Estou procurando ela tem um tempão aqui. Alguém pode pedir ali na sala B, por favor? Minha água? Vou ficar sem voz. Na B ali, o rapazinho tá indo, mãe. Valeu. Na B ali, cara. Vê se eles não alteraram a água. Mas é exatamente isso, cara. Depois a gente discute isso aí, é muito massa, viu? Bom, olha só. Como é que chama a força? Esqueci. Bom, senhores, então os físicos perceberam o seguinte. Se não tivesse atrito, esse processo aqui, ele seria reversível, pois a bolinha retornaria à sua posição inicial espontaneamente. Concorda comigo? Seria um processo reversível. Ela vai, mas ela volta ao seu estado inicial. Mas percebemos que não dá para tirar todo o atrito. E se há atrito, mesmo que ele seja muito pequeno... Ô, irmãozinho, muito obrigado, viu, cara? Tem 2 controles naquela sala lá, você levou um, tá? Controle? Controle de... É um perigo perder o controle, né? Não, tem um aqui, cara. Eu não. Tem 2 lá. Alguém perdeu o controle. Que coisa, hein? Bom, então olha só. Os físicos perceberam que não dá para eliminar todo o atrito. Não dá. E se não dá para eliminar todo o atrito, acontece uma coisa muito triste. Essa bolinha aqui, de alguma maneira, ela vai colidir com alguma coisa. E se tem esse tipo de colisão, parte da energia mecânica dela se transforma em calor. Atrito produz calor, energia térmica. E o calor, rola uma coisa também muito triste com o calor. Ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. Sempre. Ó, professor, não dá para barrar isso aí? Não dá. O calor, ele flui do corpo mais quente para o mais frio. Ó, professor, põe um isolante térmico. O corpo vai perder calor do objeto mais quente
né, para o isolante térmico. Não adianta. A gente pode até frear essa propagação, mas bloquear ela completamente é impossível. Sempre o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. O contrário não é um processo reversível, né? Espontâneo, isso não acontece, só acontece forçadamente. Alguma coisa tem que atuar para o calor voltar, né? Ele ir do corpo de menor temperatura para o de maior. Isso é um processo forçado. Espontaneamente ele vai do de maior para o de menor, tá? A temperatura. E aí, cara, olha só que triste isso. Não dá para tirar o atrito. Se tem atrito, aparece calor. Se aparece calor, o danadinho dá um jeito de propagar para o corpo mais frio. Olha que coisa. Então é impossível você bloquear a passagem de calor dessa bolinha para a vizinhança. Não dá. Sempre vai acontecer. Pode até reduzir essa propagação, mas sempre uma parcela será perdida da energia. E olha que coisa. Se essa parcela da energia é perdida e o processo espontaneamente não volta, tá? Nunca espontaneamente acontece o contrário, ou seja, o calor voltar para a bolinha, isso não acontece, significa que, conclusão da história, que é muito triste essa conclusão, todos os processos na natureza, tudo, uma parcela da energia se torna indisponível. Olha que triste isso, cara. Imagina tudo que acontece na natureza, uma parcela da energia ali envolvida se torna indisponível para você utilizar. Pô, mas peraí. Então a gente, extrapolando essa ideia, a gente chega numa conclusão muito triste. Se a energia do universo é constante, imagina, a energia no universo é uma só. Não dá para criar e destruir energia, não dá. E sempre nos processos uma parcela dessa energia se torna indisponível, em outras palavras, o universo está morrendo. O universo está cada vez mais aproximando do fim. Ele vai desligar, porque sempre uma parcela da energia se torna indisponível. Professor, mas não dá para a gente pegar esse calor e voltar ele para a bolinha? Dá, é o que as máquinas térmicas fazem, mas não totalmente. Pois todos os processos que acontecem, o calor sempre vai do corpo de maior temperatura para o de menor. Senhores, e aí os físicos chegaram à seguinte conclusão, diante dessa historinha aqui, de que sempre uma parcela da energia é perdida, e é sempre para a fonte fria, e o processo contrário não acontece espontaneamente na natureza, ele é sempre forçado, a gente chega na seguinte conclusão, que é o enunciado da segunda lei. No YouTube você vai achar um monte de vídeo lá, a gente fala, jurando de pé junto, que arrumou uma máquina, como é que eles chamam? Movimento perpétuo, tem um nome para essa máquina, que é os motocontínuos, né? Isso daí nunca vai existir. É impossível, isso viola a segunda lei da termodinâmica, e toda essa historinha aqui, se você arrumar um jeito, ela já era. Não tem como você ter um motor que funciona sozinho pro resto da vida, tá? Isso aí não rola. No YouTube você vai achar um monte de vídeos lá falando, não, eu fiz moto contínuo, olha lá. E tem uns vídeos bem convincentes mesmo, tem umas coisas que você olha e fala, isso existe. Mas não existe, tá? E às vezes até os engenheiros têm umas ideias malucas assim, né? Que, tipo, você imagina, né? Dá para fazer energia elétrica virar mecânica. Mas dá para fazer o contrário, né? Mecânica virar elétrica. É o que uma hidrelétrica faz. Energia mecânica da água se transforma em elétrica. Pô, mas então, peraí. Você põe gasolina no carro. O motor funciona. Aí o carro sobe o morro. Mas depois ele vai descer.
E quando ele desce? Não dá para você colocar ali um gerador fazendo energia mecânica virar elétrica. Né? Aqui eu estou falando de gasolina, mas vamos supor que o carro é elétrico. Né? Você carregou a bateria, aí o carro começa a andar, mas depois você pega a energia mecânica e transforma em elétrica de novo. Dá para fazer isso? Dá. Tem vários carros que fazem isso. Fórmula 1 tem um dispositivo parecido. Tem carros aí que fazem isso mesmo, né? Você pega até bicicleta, pô. Você põe ali um dispositivo que pega energia mecânica, transforma em elétrica, né? E acende uma lâmpada lá na bicicleta, sei lá. Isso dá para fazer, mas não 100%. Sempre uma parte da energia é perdida. Sempre uma parcela se torna indisponível. Então, depois de muito tempo, se o carro tem baterias carregadas, ela vai acabar. Não adianta, ela vai acabar. Mesmo que se arrume um mecanismo de voltar essa energia. Uma parte dela é perdida e sempre em todos os processos, tá bom? Bom, então os físicos perceberam isso e essa é a conclusão da historinha triste que o universo vai morrer. Nenhuma máquina térmica que opera em ciclos pode ter rendimento 100%. Não dá. Por quê? Todas as etapas para fechar o ciclo, uma parcela da energia se torna indisponível. Bom, e aí, obviamente, quando a galera percebeu isso, qual foi a pergunta feita? Pense. Hein, gente? Qual o máximo? Tá, 100% não rola. Quanto que rola? 99%? 80%? 99,9999? Quanto que rola? Qual o máximo? E aí um engenheiro físico chamado Sadi Carnot conseguiu demonstrar matematicamente como uma máquina térmica tem que funcionar para ter o seu rendimento máximo e ainda respondeu qual seria esse rendimento. É o que a gente chama de ciclo de Carnot. É o seguinte, Maxwell Maxwell não, estou pensando no demônio de Maxwell aqui. Carnot, ele mostra para a gente, ele deduz de forma matemática que uma máquina térmica, ela vai ter o seu rendimento máximo se ela operar em transformações isotérmicas e adiabáticas. Ou seja, o ciclo fechado dela tem que ser da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, ó, uma isoterma, seguida de uma adiabática, outra isoterma e outra adiabática. Vou colocar de cor diferente aqui para a gente identificar. Vermelho, adiabática. Azul, isoterma. Por quê, galera? Oi? Como é que é? Eu achei que alguém estava me chamando. Agora, por que, professor, que se a máquina térmica operar com adiabáticas e isotermas, ela vai ter o rendimento máximo? Bom, infelizmente, esse porquê a gente não vê no ensino médio, não cabe. A dedução de Carnot, ela é matematicamente complicada demais para o ensino médio. Tá bom? Se você quiser dar uma pesquisada lá, você vai ver que não é muito bonito a dedução, não. Tá? Então, acredite em mim. O Carnot, ele mostra o seguinte, ó, se a máquina térmica operar desse jeito aqui, entre adiabáticas e isotermas, ela vai ter o seu rendimento máximo. Tá, mas qual é esse máximo? E aí o Carnot, ele chega na seguinte equação. O rendimento máximo de uma máquina que opera nesse ciclo é dado por 1 menos TF sobre TQ. Tal que TF
TF é a temperatura da fonte fria. TQ é a temperatura da fonte quente. Olha só que bacana, senhores. A partir das temperaturas, né, da fonte fria e da quente, a gente consegue calcular o rendimento máximo da máquina térmica, se ela operar com esse ciclo. O problema é que mesmo esse ciclo de Carnot, ele ainda é inviável, porque lembra que as isotermas são processos lentos? É devagar para dar tempo de ter troca de calor? Lembra disso? Imagine um motor a qual uma das etapas é isoterma. Pô, não vai funcionar direito, né? A velocidade vai ser muito pequena. Então, ainda assim, é uma máquina ideal, tá? Essa máquina é inviável. Mas se o motor funcionar desse jeito, ele tem rendimento máximo, que é dado por 1 menos TF sobre TQ. Bom, então imagine, né, nossos carros daqui. Qual seria o rendimento máximo? Qual a temperatura da fonte fria? Em torno de 300 Kelvin, né? 27 graus Celsius. 300 Kelvin. Ah, gente, sempre em Kelvin, viu? Tem que ser em Kelvin. Qual vai ser a temperatura da fonte quente? Vai ser a temperatura de combustão do combustível. Aí cada um tem um valor, né? Gasolina, álcool, diesel. A gasolina é em torno de 200 graus Celsius, tá? 212, temperatura de combustão da gasolina. Passando isso para Kelvin, você vai ter aí uns 500 Kelvin. Então, se você faz 300 por 500, 1 menos isso dá em torno de 40%. Olha que bacana, né? Se o nosso motor funcionasse com o ciclo de Carnot, ele teria o máximo rendimento. E seria de quanto? 40%. E mesmo assim, o ciclo de Carnot é inviável, ele é ideal. Então vai ser abaixo disso mesmo e não tem jeito, pode fazer o que você quiser. Os motores sempre terão rendimento pequeno. Por isso que a solução, os motores elétricos, né?